Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? A Carta Roubada, dentre outros contos do grande escritor Edgar Allan Poe, tá? Desse livrinho aqui, tá? Um dos contos que eu mais gostei foi A Queda da Casa de Usher, tá? A Queda da Casa de Usher foi o melhor conto que eu já li até hoje, devido aos fortes momentos de suspense, né? Lembrando que a morta não estava morta, ou seja, portanto, não era o espírito dela que apareceu, mas sim catalepsia. Assim, ó, o Edgar Allan Poe ele trabalhava muito a questão da catalepsia dentro das obras dele. Existe um conto chamado A Queda da Casa de Usher, que se vocês procurarem assim vídeos na internet sobre esse conto, alguns desses vídeos vão dizer que ah, a mulher estava morta e aí saiu a alma dela de dentro do túmulo. Não, nada a ver, tá? O personagem principal ele via, né, um lugar, né, uma casa, um lugar parecia um castelo assim, um lugar meio sombrio e ele resolveu ir para lá, né, ficar lá um tempo. Haviam dois irmãos gêmeos, né, os últimos descendentes da família Usher, né, que são os donos da casa. Eles eram irmãos gêmeos, né? Os dois eles tinham uma fisionomia cadavérica, né, a pele bem esbranquiçada, uma fisionomia bem cadavérica. E, né, a irmã, né, era um homem e uma mulher, no caso, os dois irmãos gêmeos, e a mulher ela estava com uma doença terrível, né, que deixava ela com um aspecto ainda mais assombroso. Ela sofria de catalepsia, que é aquela doença em que a pessoa ela parece que morreu, os batimentos cardíacos diminuem, a pulsação praticamente termina e, né, a pessoa muitas vezes é retratada como morta, mas na verdade está viva. E é nesses momentos que acontece o caso da pessoa ser sepultada viva, né? O que aconteceu foi que essa senhora, né, ela de fato passou por uma situação semelhante, né, em que ela passou mal, ela caiu e como ela estava doente, sofrendo de vários problemas, de várias dores, enfim, o irmão dela resolveu sepultar ela dentro da própria casa, numa cripta que ficava na parte subterrânea da casa, né? Então ela, digamos assim, foi enterrada dentro da casa, na parte subterrânea da casa, numa cripta, né? O que aconteceu depois de um tempo foi que, na verdade, né, houve uma tempestade. Depois de alguns dias houve uma tempestade. E o personagem narrador, né, dessa história, o nosso narrador que está contando, ele, né, foi pro quarto dele, que ficava num andar acima, né? Tu tinha que passar por uma escadaria para chegar no quarto dele. E aí ele estava no quarto dele, né? Ele perdeu o sono por causa do barulho da tempestade, resolveu colocar a roupa dele, resolveu caminhar de um lado para outro do quarto, né? Enfim, e de repente ele ouviu aquela batida na porta. Ele abriu e de repente quando ele viu estava o irmão, né, da morta, né, da falecida. E aí ele entrou no quarto, né, e começaram assim, e ele se sentou assim meio apavorado por causa da tempestade, por causa de várias coisas, assim. E aí, de repente, o nosso personagem narrador pega um livro, né, de aventura, assim, que tinha ah, um homem lutando contra um dragão, enfim, e ele resolve ler, né, para esse indivíduo, dono da casa que estava assustado, né, cuja irmã estava morta e enterrada dentro da própria casa. O caso é que à medida que o nosso narrador, personagem, ele foi lendo, né, aquela obra lá que aparecia o cavaleiro lutando contra o dragão, ele foi representando, né, os sons do cavaleiro lutando contra o dragão, o barulho que o dragão fazia, e de repente, né, com aquela tempestade lá fora, enfim, ele ouve um rugido, como se fosse um uivo, como se fosse um gemido, algo como se alguém tivesse se acordando, gemendo de dor, de medo, alguma coisa assim, do tipo, né? Aí ele parou um pouco de ler a história, daqui a pouco voltou a ler a história, e quando ele leu lá que a espada caiu, né, que houve um barulho de metal, de repente ele ouviu de fato um barulho de metal como se o metal estivesse se quebrando, né? Aí, e a tempestade rolando, né? E ele tentando fazer de conta que nada estava acontecendo, que aqueles barulhos que ele estava ouvindo, de fato ele não estava ouvindo, tentando fazer de conta que a situação estava bem tranquila.
O que acontece em determinado momento é que ele, né, e o irmão da falecida, que estavam juntos no quarto, eles ouvem um barulho como se fosse de alguém subindo as escadarias, né? E de repente, em determinado momento, né, a porta ela se abre, né, devido a forte vendaval, e de repente aparece, né, aquela que deveria de estar falecida, né? Ela aparece numa mortalha, né, depois de ter feito vários barulhos assustadores na casa, somados à tempestade, ela aparece na mortalha em que ela foi sepultada, com a mortalha cheia de sangue, porque ela tentou, né, escapar do caixão, assim, aí quebrou um pouco, machucou bastante, enfim. E aí, né, ela pega o irmão dela, né, e leva ele pro túmulo junto. Acontece tipo uma luta, ela tentando arrastar ele pra direção ao mesmo túmulo de onde ela saiu. E o interessante é que na verdade ela não estava morta, né? Aí que tá, não é um espírito saindo de um caixão, é um caso de catalepsia, né? E o próprio irmão dela confessou, né, que no fundo ele sabia que ela estava viva, que ele tinha sepultado ela viva por não aguentar mais ver ela sofrendo por causa das doenças que ela tinha. Então ela saiu do túmulo buscando vingança contra o irmão gêmeo dela, né? Aí o nosso personagem narrador, ao ver a luta entre os irmãos, né, ali, aquela situação desesperadora, ele resolve sair correndo da casa, né, e vai a uma certa distância da casa, né, e a tempestade rolando, e ele lá no meio da tempestade, ele olha para a lua parece sangue, e de repente vem um redemoinho, né, destrói a casa, matando definitivamente tanto a casa quanto os dois últimos, né, indivíduos da família Usher, né? Então, aquela casa, né, era a casa dos Usher e ela estava fortemente associada com estava fortemente associada com a própria família Usher. Então, quando a casa desmorona, a família desmorona junto, né? Cai em cima da cabeça dos dois irmãos lá e aí os dois morrem, né? E o nosso personagem narrador foge de lá, sai vivo, né? E nos conta essa história. Então foi a melhor história. Eu não posso contar aqui nos mínimos detalhes devido ao tempo, né? Mas ela tem várias cenas assustadoras, né? Várias cenas assustadoras assim, que se tu lê de noite tu fica meio apavorado. William Wilson foi uma outra obra, né, que eu li aqui, um outro conto de Edgar Allan Poe. E o William Wilson era um menino, né, que ia para a escola e tudo, e aí na escola ele tinha um coleguinha que era muito parecido com ele, tinha as mesmas feições que ele, usava até mesmo as mesmas roupas que ele. Depois de um tempo ele se incomoda com aquela situação, ele sai, vai ir para outra escola, né? Só que depois ele vira adulto na universidade e mais tarde ele acaba revendo aquele cidadão já adulto, né, com as mesmas roupas que ele, com as mesmas características dele, e ele resolve lutar contra o cara porque na cabeça dele o cara tá roubando a identidade dele, a individualidade dele, o nome dele, a personalidade dele, enfim. Aí mais tarde ele briga com o cara, dá um monte de soco no cara, enfim. Só que quando ele vê, na verdade, tinha um espelho diante dele. Então, ou seja, no fundo ele descobriu que aquele cara nunca existiu, que aquele cara era ele mesmo. Era como se fosse um alter ego dele. Era uma situação de esquizofrenia, né? Ele sofria de esquizofrenia, esse personagem, né? E isso o próprio texto nos mostra, né? Depois tem A Morte Rubra, né? A Morte Rubra foi um outro conto que eu achei muito interessante, né? Foi o único conto de Edgar Allan Poe dos que eu li até hoje, né? Dos mais de 30 contos de Edgar Allan Poe que eu já li até hoje, A Morte Rubra foi o único conto que de fato aparece um fantasma, né? Nenhum conto de Edgar Allan Poe até então aparecia fantasma. Geralmente o Edgar Allan Poe, através dos contos dele, ele nos mostrava que eles nos mostram que a realidade, né, ela pode ser tão assustadora, né, sem a necessidade exatamente de um fantasma, de um assassino, de um serial killer, nem nada do gênero. A realidade pode ser tão assustadora quanto, né, sem a presença de demônios nem nada do gênero, né. A Morte Rubra foi a primeira vez, né, que eu vi a ideia de um fantasma dentro da obra do Edgar Allan Poe. Essa obra, né, A Morte Rubra era o nome de uma doença, né, que matava a pessoa em pouco tempo e antes disso enchia o rosto da pessoa de marquinhas vermelhas, por isso que era chamada de Morte Rubra, né, Morte Vermelha. E o rei e os súditos do rei resolvem se esconder
numa abadia, né, num castelo, numa abadia, enfim, levam todos os suprimentos necessários, esperando até que a morte rubra terminasse lá fora, enquanto eles festejavam lá dentro, com tudo que tinha direito. Só que em determinado momento o rei resolve fazer uma festa fantasia, todos entram fantasiados, dando risada, brincando, e de repente entra uma mulher fantasiada exatamente com a fisionomia da morte rubra. As pessoas ficam assustadas, né? Mais tarde ela mata o rei, enfim, e as pessoas, né, mata o príncipe, enfim, e as pessoas vão para cima dela para tentar tirar aquela máscara, tirar aquela coisa, e quando eles tiram a máscara do rosto dela e tiram os panos dela, eles não vêem absolutamente nada. Era só a máscara e o pano andando sozinha. E aí eles começam a morrer de um em um. A morte rubra tinha de fato entrado naquele castelo, metamorfoseada naquela mulher fantasiada e começou a matar todos, né? Então foi o primeiro conto que eu li de Edgar Allan Poe que de fato tinha a presença de um fantasma, de uma doença em forma fantasmagórica, antropomorfizada, né? O Poço e o Pêndulo, né, também tem nesse livrinho aqui. O Poço e o Pêndulo é uma obra, digamos assim, uma obra um tanto levada para o lado histórico, né, que o personagem narrador, né, ele foi preso pela Inquisição, né, pela Inquisição de Toledo, e ele foi preso, né, e aí ele conta para nós as situações que ele passou, né, dentro. Ele viu os juízes julgando ele, depois ele foi colocado num lugar que tinha um poço, né, um ambiente assim estranho, tipo uma cela de prisão, e dentro da própria cela tinha uma parte que tinha um poço, né, de onde saíam ratos, enfim. E em determinado momento vem uma como se fosse uma faca, né, algo do tipo uma bigorna, enfim, algo do tipo, e vai caindo, né, deslizando de um lado para outro, né, até chegar perto dele. Ele consegue se livrar dela, né, passando um pouco de comida nas cordas que amarravam ele, fazendo com que os ratos comessem as cordas e libertassem ele. Então aquela faca, aquela coisa que estava descendo devagarinho, indo de um lado para outro, acaba não atingindo ele. Mas então chega um momento em que as paredes começam a ficar avermelhadas, como se estivessem pegando fogo. As paredes começam a ir se fechando, se fechando, se fechando, empurrando o nosso personagem em direção ao poço. E quando ele está prestes a cair no poço, que a morte dele é certa, de repente ele vê a parte de cima do teto da cela, né, se abrindo, e soldados, né, inimigos da Inquisição, franceses, né, inimigos da Inquisição, libertando ele daquela situação. E aí no final ele diz: os inimigos da Inquisição venceram, finalmente eu estou livre, né? Então é interessante isso, é interessante isso, porque é um conto bastante histórico, né, levado bastante para o lado histórico. A Carta Roubada, vou ser bem sincero com vocês, é um textinho, né? Tem também a Berenice, tem a Ligeia, né? O Retrato Ovalado, né? O Barril de Amontilhado, o Metgerstein, né? Metzengerstein, que é um texto, né, falando sobre reencarnação e tal. E a Carta Roubada é uma obra, né, um conto que aparece o Senhor Dupin, né? É a última obra que eu li aqui que aparece o Senhor Dupin, né? Que é aquele detetive que resolve todos os mistérios que nem a polícia consegue resolver. E é interessante que uma carta tinha sido roubada e o portador daquela carta tinha um forte poder sobre o governo, né, por causa da posse daquela carta. E a polícia entrou disfarçada na casa do cidadão para tentar encontrar a carta que ele tinha roubado. Procuraram em todos os mínimos detalhes, mas na verdade a carta estava em cima da mesa e a polícia não encontrou. Então é interessante, e o Dupin acaba encontrando, né, que é o nosso detetive. E o grande lema, né, do Dupin aqui é que às vezes você acaba se deixando levar pela sua intelectualidade, como se a sua intelectualidade fosse a melhor, e você não imagina que às vezes a simplicidade é o método que pode ser usado por um bandido para esconder um pertence de muito valor, né? Então isso é uma máxima, né, que o Dupin acaba de alguma maneira nos apresentando. Então tá aí, pessoal, mais um livrinho para nós. Leiam os contos de Edgar Allan Poe. Os contos de Edgar Allan Poe, a maioria deles não apelam para o sobrenatural, né? Então, mais um livrinho para nós, né? A Carta Roubada e Outras Histórias de Crime e Mistério, do Edgar Allan Poe.
Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, até mais.